Bom, eu vou mostrar para vocês na gestão da complexidade, que é esse iconezinho que a gente está olhando aqui. Tá? Primeiro, eu quero apresentar aonde essas informações aparecem aqui no nosso One Page Report. Né? Elas estão justamente aqui no campo de baixo, aqui é o relatório de uma página, o One Page Report. E o último campo é a área de gestão da complexidade. A gestão da complexidade serve para que a gente possa cadastrar todos os problemas e as questões da nossa obra, que são as chamadas issues, as solicitações de mudanças, que são as SMs, e os riscos do projeto. Então, nesse exemplo aqui, nós já temos 2 cadastros realizados. Entrando no campo de cadastros periódicos do projeto, na gestão da complexidade, então, como a gente viu, aqui aparecem os componentes já cadastrados nos sistemas, né? A issue que já está cadastrada, a solicitação de mudança cadastrada. Nós temos uma área de filtro para pesquisas, né? Para identificar quando tiver um cadastro mais amplo, podemos filtrar por enxergar apenas riscos cadastrados, riscos e solicitações de mudança cadastradas, ou enxergar aí todos os tipos de categoria de cadastro da gestão da complexidade. Além, obviamente, de outros filtros aqui que a gente vai explicar mais na frente. Mas quando eu quiser, então, incluir um novo componente nesse cadastro, eu venho aqui embaixo em Nova, e aí essa tela abre aqui do lado, onde eu posso cadastrar tanto uma issue, como uma solicitação de mudança, como um risco. Vamos cadastrar um risco aqui, já que já existe uma issue, uma solicitação de mudança cadastrada. Então a gente coloca nesse primeiro momento uma descrição simples, né? Meu risco. Uma probabilidade que a gente entende que é a chance de que esse risco ocorra. E eu vou colocar uma data aqui, uma data qualquer, no mês de novembro de 2017, que é onde a gente está fazendo todos os cadastros do exemplo da apresentação. Quando eu salvar, já vai atualizar aqui o número de informações de gestão da complexidade cadastrado no sistema. E o risco já está aparecendo aqui em cima. Né? Existem 4 status para os riscos, as issues e as solicitações de mudanças. O primeiro deles, que é em análise, o segundo, que é em correção, o terceiro, em validação, e por último, o encerramento. Então, dando sequência ao cadastro, a qualquer momento após o salvamento, eu posso evoluir para o status seguinte. Então, no status de incorreção, o sistema vai me solicitar algumas informações adicionais, já buscando cadastrar parâmetros para que o risco possa ser efetivamente tratado. Então, o primeiro deles é escolher entre as possíveis categorias de causa raiz, qual que se adapta melhor ao risco que eu estou querendo cadastrar. Então, vou pegar, por exemplo, aqui esquadrias de um modo geral. Aqui, pessoal, é o campo onde as informações de lições aprendidas ficam armazenadas e aonde o Agile acessa o banco de lições aprendidas e aplica o uso de inteligência artificial no sistema. Então, vamos fazer um cadastro de causa raiz desse risco. Então, você cadastra conforme a informação do seu risco. Depois, o efeito que esse risco traz, né? E por último, qual é a solução que eu desejo aplicar no meu risco? A qualquer momento eu posso acessar a pesquisa de banco de dados de lições aprendidas já pré-existentes. Então, antes de eu escrever aqui a solução que eu desejo aplicar ao risco, eu vou pesquisar entre todos os cadastros anteriormente realizados no sistema
qual que mais se aproxima do que eu estou contando aqui sobre o meu risco. A gente vê aqui que vem uma solução com 17% de relevância, é uma relevância baixa, mas afinal a gente não está fazendo um cadastro detalhado, né? Mas vamos supor que essa solução não seja adequada, eu posso navegar para a próxima solução, ele vai me mostrar por ordem de relevância e eu vou dar um OK, vou confirmar essa solução aqui. Você vê que o cadastro detalhado, né, ele é cheio de hashtags, isso é uma dica importante aí para toda vez que cadastrar uma lição aprendida, usar as hashtags nas palavras-chave. E eu posso tanto seguir com essa solução já pré-existente, ou então cadastrar uma solução personalizada. Bom, a pesquisa ela pode ser na nuvem do Agile ou na nuvem do Agile, mas no seu cadastro pessoal que só você tem acesso. Para isso basta acessar a chave durante a pesquisa. Aqui eu vou designar então como responsável por esse risco o meu colega. Responsável pela validação do risco, vou designar o meu cliente. Vamos cadastrar um impacto de custo esperado para esse risco, um impacto de prazo. E vou colocar aqui uma data desejada qualquer para resolução, para aplicação da solução ou resolução desse risco, tratamento desse risco. Essa parte aqui é muito importante. Dentre as atividades cadastradas na minha EAP, eu vou determinar qual delas está correlacionada com esse risco. Todas essas informações são importantes porque elas criam um histórico de correlacionamento de dados da lição aprendida com as outras informações do projeto. E isso aumenta a relevância durante a pesquisa em situações futuras e recorrentes. Então vou salvar, observa que no campo ao lado o sistema atualiza o status do risco para em correção, da mesma forma que a solicitação de mudança aqui embaixo também está em correção. Cabe frisar que o cadastro de risco, issue e solicitação de mudanças, ele é idêntico, exceto por um detalhe que eu vou mostrar para vocês aqui da solicitação de mudança. Na solicitação de mudança, na etapa de configuração, aqui embaixo, você tem um campo onde você pode cadastrar o momento em que a mudança acontece, tá? Como determinar qual é o mês em que essa mudança será configurada para que as informações de custo dela sejam alocadas adequadamente. Então vou voltar aqui para o risco. Vamos dar uma conferida como que ficou o cadastro disso no nosso projeto. Vou atualizar os dados do relatório. Ok, confirmado. Vamos acessar o relatório, navegar até o mês desejado. Então aqui embaixo agora, além da issue e da solicitação de mudança cadastrada, nós temos também um risco pré-cadastrado. Posso visualizar isso como lista, né? Então aqui a gente tem o risco cadastrado, o responsável é este stakeholder, as informações de causa, efeito e solução. A solicitação de mudança que já estava cadastrada está aqui embaixo. E a issue cadastrada, a minha issue que ainda estava no status inicial, também está cadastrada aqui embaixo. Não tem um usuário responsável em razão do status que esse cadastro se encontra no momento. Para cada um deles eu posso enxergar mais detalhes também e verificar todas aquelas informações que foram imputadas durante o cadastro do componente. Isso auxilia na análise do relatório aqui de uma página, né? Então vou fechar aqui a lista.
voltar. Daí o acesso, então, pode acontecer de qualquer mês na gestão da complexidade, ou se a gente voltar aqui para o mês onde a gente realizou o cadastro, ele já vai aparecer branquinho porque já existe algum lançamento nesse período. Então, vamos concluir então agora o nosso risco, dar sequência nele, ir para a etapa de validação. É um cadastro muito simples, onde eu clico aqui para indicar que a solução já foi aplicada. Posso fazer alguma observação sobre a solução. E vou salvar, já atualizando o status do risco. Por último, então basta agora que seja feito o encerramento, aonde a qualquer momento as informações podem ser atualizadas, como por exemplo, uma mudança na solução inicialmente prevista, para que atualize a lição aprendida. E aí, ao salvar, eu estarei encerrando o meu risco. A informação ela sumiu aqui do inventário, possivelmente, bom, vamos lá, aqui nos filtros não estava selecionado para que apareçam cadastros encerrados. Então aqui a gente tem o risco encerrado. E em última análise, novamente no One Page Report, ok, a informação então ela é atualizada no relatório, aonde agora aparecem uma issue, uma SM, nenhum risco. Nós estamos falando aqui apenas dos não encerrados, então temos um total de 2, sendo que foi dado baixa em 1, né? 50% destes itens estão atrasados em relação à data desejada. Existe um item encerrado e esse item teve a sua solução cadastrada. Aqui então a gente tem um gráfico do status, né, onde 1/3 dos cadastros estão como encerrado, 1/3 em análise e 1/3 em correção. Isso também pode ser visualizado da forma de gráfico de barras.